Bom dia, meus amados irmãos. Olha, foi um bom dia forte. Todos tomaram café da manhã, todos dormiram bem. Estamos encerrando o nosso trabalho. Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Convido aos irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 26, versículo 27 a 29. Vou considerar o capítulo 26 até o verso 29, mas conforme a exposição a gente vai ler nas outras partes do texto, mas vamos ler o verso 27 até o verso 29 do capítulo 26 de Atos. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Penseis que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitis que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Somente até aí, meus amados irmãos. Irmãos, como nós estamos trabalhando este tema, não é? Quase salvo, porém fatalmente perdido. E eu quero falar sobre os dois personagens dessa história aí, o rei Agripa e o apóstolo Paulo. Temos dois personagens aqui, o quase perdido, mas foi totalmente salvo pela graça de Deus, e de um quase salvo, mas fatalmente perdido, E esse é um quadro, como o nosso título aqui, o tema dessa palestra, esse é o quadro de muitas pessoas nos dias de hoje. São quase salvas, porém falta uma coisa, pois estão perdidas. O que falta para essas pessoas? Das duas palestras aqui, considerando, o que falta para essas pessoas? Os irmãos podem participar. O que falta para essas pessoas que são quase salvas, mas porém estão fatalmente perdidas? Falta a graça de Jesus. A graça de Jesus. Falta Jesus na vida dessas pessoas. Eu sempre gosto de fazer perguntas, Como que está a sua vida com Deus, Como que está a sua vida com Deus? Você é um discípulo de Jesus? Você é que nem Mateus, que ouviu a doce voz do Salvador, largou tudo para seguir a Cristo? Ou você é que nem o jovem rico, que ouviu, conhece a palavra, mas não decidiu nada ainda, está fatalmente perdido? Mas o objetivo dessas palestras, meus irmãos, é levar o conhecimento de todos que a única esperança que temos é crer em Jesus de todo o coração. Nós vamos ouvir aqui a história de um homem, um homem que, antes de Deus trabalhar em seu coração, ele era um homem mau, perseguia a igreja ferozmente, fazia os cristãos blasfemar contra o nome de Jesus. Mas ele encontrou a Cristo e a sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho e pelo poder de Jesus, E certamente, quando a gente ouve a história de Paulo, de um grande perseguidor, virou um grande missionário, propagador da mensagem do Evangelho. E vemos o quanto Deus usou um Paulo em seu ministério para falar de Cristo, para falar das boas novas do Evangelho. Quantas coisas Paulo passou
passou em sua vida, quantos desastres, né? Até naufrágio, né? Ele passou, foi humilhado publicamente, foi lançado na prisão, quase o apedrejaram, foi expulso de algumas cidades, e ele perseguia a igreja, mas ele encontrou o caminho da graça, o caminho da salvação. E o rei Agripa, que foi quase convencido a se tornar cristão, quase, mas não se decidiu. Você já ouviu aquela história, né? Ou algo que já acontece conosco, né? Às vezes está lá, vai pegar o ônibus na rodoviária e você chega, você quase pegou o ônibus, mas ele saiu no horário e você chegou atrasado. Quase, falta pouco para você pegar o ônibus. Ou então você vai lá no aeroporto, você chegou atrasado, você quase pegou o avião, mas você não embarcou no avião. Foi quase, não é? Isso acontece constantemente. Mas com relação à vida eterna, isso não pode acontecer, porque tem consequências eternas, não é? Pois tem consequências eternas as nossas decisões. Então vamos contextualizar o texto que lemos, né? Porque todo o texto bíblico tem que ser lido dentro do contexto histórico, né? Porque texto fora do contexto é pretexto para você afirmar uma coisa que o texto não está dizendo, né? Tudo começa depois que Paulo despede dos presbíteros de Éfeso na cidade de Mileto, né? Ele estava terminando já a terceira viagem missionária. E ele passou pela cidade de Filipos, Tessalônica, Corinto, e o desejo dele era levar as ofertas que ele estava recolhendo para as igrejas da Judéia, que enfrentavam muita perseguição por causa dos judeus, né? Havia crentes que se renderam aos pés de Cristo, mas havia muita perseguição dos judeus, e as igrejas da Judéia eram igrejas pobres. Então Paulo, além de pregar o evangelho, ele estava recolhendo ofertas para levar para Jerusalém. Esse era o desejo. E quando Paulo se encontra ele passa em Éfeso, aí depois ele prossegue, e quando ele chega na cidade ali de Mileto, ele chama os presbíteros daquela igreja, e na sua despedida ali, ele traz algo interessante, porque a sua missão, o seu desejo é voltar para Jerusalém com as ofertas, com os donativos para os crentes, para as igrejas da Judéia, mas ele sabia o que já esperava Paulo em Jerusalém. Lá em Atos capítulo 20, o verso 22 e 23, ele fala o que esperava ele em Jerusalém. E ele fala isso aos presbíteros da igreja de Éfeso que estavam em Mileto para se despedir de Paulo. Atos capítulo 20, o verso 22 a 23, diz assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo já sabia o que estava esperando: cadeias e tribulações, né? Quando você vai para um lugar e você sabe que vai ser coisas boas, você se alegra, não é? Mas se você vai para um lugar que vai acontecer coisas ruins, qual é o sentimento que toma do nosso coração? Eu não acho que vou desistir. Não vou não. Vai acontecer coisas ruins. Mas não era esse sentimento que estava dominando o coração de Paulo, porque ele tinha Cristo em seu coração. Não importava o que havia de acontecer, porque ele sabia que Cristo era tudo. O que esperava ele era cadeias e tribulações. No capítulo 21, quando ele prossegue a viagem até Jerusalém, ele chega na cidade de Tiro, e ele é alertado para que não fosse para Jerusalém, né? Aí no Atos capítulo 21, verso 4, nos dito assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele foi recomendado novamente para que não fosse
a Jerusalém. Ainda no capítulo 21 e o verso 11, Paulo, quando já está em Cesareia, né? O capítulo 21, verso 11, vamos ler lá, capítulo 21, verso 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando a ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus. Não é? Ou seja, tudo isso ele já sabia, através da ação do Espírito Santo, o que iria acontecer com ele. E quando Paulo prossegue a sua viagem, quando ele já está em Cesareia, não é nos dito que um profeta chamado Ágapo segurou no cinto de Paulo e profetizou que ele ia ser entregue aos gentios. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Paulo respondeu que estava disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Ele estava disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus, porque a sua convicção na palavra, a sua convicção em Cristo Jesus superava as tribulações, os problemas, as dificuldades, as cadeias, as prisões, os açoites, porque a sua convicção estava em Cristo Jesus. O apóstolo deixou de lado todas as considerações de segurança, porque as pessoas queriam o bem dele, e pessoalmente continuou por terra até Jerusalém. E esse era o término da sua terceira viagem missionária. Aí quando Paulo chega em Jerusalém, no capítulo 21, verso 15 a 25, quando Paulo chega em Jerusalém, os irmãos ficam contentes com a chegada de Paulo em Jerusalém. Eles ficam jubilosos ao ouvirem como que Deus se revelava aos gentios por meio da pregação de Paulo, como que a obra estava fluindo, como as pessoas estavam sendo alcançadas pelo poder do Evangelho através do nome de Jesus. Mas eles alertaram Paulo também. Eles alertaram Paulo lá no capítulo 21, verso 21, dizendo: os nossos cristãos judeus, aqui em Jerusalém, foram informados de que você é contrário às leis de Moisés. Ou seja, Paulo novamente é alertado: Paulo, embora nós somos alegres em recebê-lo aqui, contentes, estamos aqui ouvindo os relatos das coisas maravilhosas que Deus fez, né, que Deus realizou por meio do seu ministério. Você está aqui em Jerusalém, mas você deve tomar muito cuidado. Então, o texto diz que ele se encontrou com Tiago e foi passada a seguinte orientação para Paulo: olha, para essas pessoas que estão te acusando, para não ter dificuldade, vamos fazer assim: você vai até o templo, né, toma esses 4 homens, vai fazer um voto no templo, e assim você vai desmentir tais acusações. Assim você vai mostrar que você não é contrário à lei de Moisés, que você não é contrário àquilo que o Antigo Testamento nos fala. E assim Paulo fez, como foi orientado. Ele foi até o templo, fazer o voto juntamente com quatro homens. E quando ele estava lá no templo, alguns judeus foram até lá e viram Paulo. Viram Paulo lá e começaram um grande tumulto, dizendo: olha, está aqui aquele que é contrário à lei de Moisés, está aquele aqui que é contra a circuncisão, que é contrário a toda a lei. E assim começaram um grande tumulto, E Paulo estava ali no pátio do templo quando começou esse tumulto. Então os soldados romanos resgataram Paulo da multidão. E aí nos capítulos seguintes vemos a trama dos judeus para tirar a vida de Paulo. Ele tentou se defender perante o sinédrio, ele foi levado perante as autoridades judaicas, apresentou a sua defesa. Mesmo assim,
eles não creram naquilo que Paulo estava afirmando, porque eles eram incrédulos. Eram pessoas que não foram tocadas pelo poder da palavra. Porém, todos queriam conspirar para tirar a vida de Paulo. E por causa do tumulto, Paulo havia sido preso em Jerusalém por Cláudio, um centurião romano. E que Paulo, por ser acusado de promover um grande tumulto, uma cisão entre o povo judeu, ele foi encaminhado para Félix, que é o governador da Judéia. E Paulo teve que ir até Cesareia, onde Paulo ficou preso 2 anos, porque Félix não conseguiu julgar Paulo por falta de provas. Ele não conseguiu julgar Paulo, mas ainda assim manteve Paulo aí preso por 2 anos. E Félix foi sucedido por Festo, que era o cunhado do rei da Galileia, E Festo levou o caso para o rei Agripa, o que é chamado aí, o rei Agripa, que é o Herodes II, E aí, se você depois tiver a oportunidade, você vai ler em sua casa aí o capítulo 22 e o 23, o 25, que em uma visita à cidade de Cesareia, onde Paulo estava preso, juntamente com a sua esposa Berenice, o rei Agripa, ele vai ouvir o discurso de Paulo. Ele vai ouvir o que Paulo tem a dizer à sua defesa. E o que chama a atenção também é que esse rei Agripa, ele não era bem visto pelas pessoas. Sabe por quê? Porque ele era casado com a sua irmã. Então ele não era bem visto pelos judeus. E nesse diálogo de Paulo com o rei Agripa, Paulo testemunha do evangelho para o rei Agripa, era Herodes II, na presença de Festo, e assim apresenta o evangelho. Ele apresenta como que ele foi salvo pelo poder de Jesus. Ele demonstra o quanto ele estava perdido, e ele demonstra também como ele foi salvo, como ele foi totalmente salvo pela graça de Deus. No capítulo 26, o verso 1 a 3, vemos isso. Os judeus queriam a morte de Paulo, mas no capítulo 26 temos o apóstolo Paulo sendo agora julgado pelo rei Agripa. E interessante que Paulo, além de ser um fariseu, ele era um ex-fariseu, Ele era um grande conhecedor das Escrituras, Ele tinha um grande conhecimento. Paulo sabia dialogar, ele sabia conversar com as pessoas, ele era uma pessoa usada pelo Espírito Santo, então ele conversava muito bem. E em sua defesa ele era consistente. Paulo faz uma retrospectiva da sua vida no seu mais longo discurso registrado aí no livro de Atos. E ele faz um testemunho da sua vida. Meus amados irmãos, temos uma lição aqui. Quando Paulo conta o testemunho da sua vida, que ele repete algumas vezes. E por que ele faz isso? Para demonstrar o poder do Evangelho, o poder da palavra, para mostrar para as pessoas o que Jesus fez em sua vida. É assim que pregamos o Evangelho para as pessoas que estão perdidas. É quando falamos com convicção da palavra de Deus, apontando para a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, mas falando também daquilo que Deus fez no nosso coração. Todos nós podemos pregar a palavra de Deus, todos nós podemos pregar a mensagem da cruz, porque você, na sua experiência com Deus, você sabe o que é o Evangelho, você conhece Jesus Cristo, então você pode falar com convicção. Você pode falar de algo que você não conhece?
mas você pode falar de algo que você conhece. E quando você conhece algo, você fala com convicção. E quando é algo bom, você fala com alegria, você fala com entusiasmo, você fala de algo que você sabe. É assim que devemos pregar o Evangelho, e era assim que Paulo agia no seu ministério. E eis aqui o grande apóstolo, preso por sua fidelidade ao Evangelho, fidelidade a Cristo. E observe como Paulo se dirige ao rei de forma educada e pelo respeito ao cargo. É interessante como Paulo ele tinha essa capacidade de dialogar com qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples até a pessoa que estava no cargo mais alto, uma autoridade pública. Ele sabia dialogar com todas as pessoas para pregar o Evangelho. O Evangelho é simples, meus amados irmãos. Simples, mas é profundo, não é? É profundo na sua mensagem. Vemos aí no verso 1 e 2 do capítulo 26 que Paulo estava muito entusiasmado. Ele estava muito entusiasmado para falar para o rei Agripa, para assim apresentar a sua defesa. No verso 2 ele diz assim: estou muito contente, ó rei Agripa, e começou a apresentar e ele começou a apresentar a sua resposta aí diante deste rei. O verso 3 aí, vamos ler o verso 3 para ver que Paulo sabia com quem estava falando. Verso 3, capítulo 26, alguém pode ler em voz alta? Algum irmão pode ler? Capítulo 26, o verso 3. Somente porque ele versava em todas as questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Ou seja, Paulo sabia com quem ele estava falando, que não era uma pessoa ignorante quanto à lei de Deus. Tanto que ele argumenta: olha, eu sei que tu conhece as leis e tu conhece também os costumes dos judeus, portanto queira ouvir-me com paciência. Ou seja, aquele conhecimento que ele tinha ali sobre o rei Agripa ajudou na apresentação da sua defesa. Quem era Agripa, que é o Herodes II? Ele era um especialista em assuntos relacionados com os judeus. E podemos resumir a defesa pessoal aí, a explicação de Paulo, em algumas palavras-chave também. A primeira coisa que Paulo vai falar aí sobre a sua vida, de como ele foi alcançado pelo poder do Evangelho por Jesus, ele vai falar que era um fariseu. Capítulo 4 ao verso 5, Paulo vai falar da sua educação judaica completa, desde a sua infância em Tarso e depois em Jerusalém. Ou seja, como ele estava conversando com alguém que era especialista dos costumes judaicos, a melhor coisa era começar falando de quem Paulo era, que ele também era conhecedor profundo dos costumes judaicos e de como ele conhecia a lei. Vamos lá ler o verso 4 e o verso 5. Paulo diz: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Verso 5: pois na verdade eu era conhecido desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Ou seja, Paulo, ele diz, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu sou um judeu, eu sou um hebreu, eu conheço aquilo que eu estou falando. Eu não sou uma pessoa ignorante a respeito dos costumes judaicos. E por que Paulo estava apresentando a sua defesa? Porque quando ele foi em Jerusalém, ele foi acusado de causar um tumulto entre o povo judeu, porque alguns diziam que ele estava negando a lei, que ele estava negando Moisés. E Paulo
apresenta a sua argumentação dizendo que não. Em outros textos, vamos ver que Paulo, ele nasceu em Tarso, da Sicília, ele se criou nessa cidade, foi instruído aos pés de Gamaliel, né, um grande mestre da lei, segundo a exatidão da lei, né, ele era uma pessoa zelosa para com Deus, até os dias de hoje. Se você abrir, vamos voltar lá para Atos capítulo 22, o verso 3, vamos ver isso claramente. Atos 22, o verso 3. O que Paulo diz aí? Deus, assim, em Tarso, da Cilícia, mas criei nessa cidade, e aqui fui instituído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois um dia de hoje. Ou seja, o rei Agripa não estava falando com uma pessoa qualquer, ele estava falando com uma pessoa que foi instruída aos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo, como um rabi judeu, tinha a melhor reputação possível, ele superava em muito a todos os seus amigos no que dizia a respeito à sua linhagem e à sua instrução, né? Quando a gente vê, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, temos algumas informações, e essas informações são que Paulo foi circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. Ou seja, ele é também da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E Paulo até diz lá em Atos capítulo 26, o verso 5, que ele, quanto à lei, ele era fariseu, né? Ele era irrepreensível na sua compreensão, na sua conduta. Vamos ler Atos 26, o verso 5. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e assim o fizeram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita, mas servem da nossa religião. Ou seja, ele viveu como fariseu, né? E ele viveu de forma mais severa a religião, porque eles eram severos no conceito, né? Na conduta, não é? Tanto que quando a gente olha para como que Jesus dialogava com os fariseus, constantemente os fariseus acusavam Jesus de ter quebrado alguma coisa da lei, de Jesus estar fazendo algo contrário à lei. E Jesus sempre confronta os fariseus porque eles entendiam a lei ao pé da letra, eles não compreendiam o espírito da lei, e Jesus confrontava os fariseus constantemente. E Paulo, ele era uma pessoa severa, né? E aí, quando a gente olha do verso 6 ao verso 8 do capítulo 26, Paulo entregou-se à esperança de Israel, pois ele estava sendo julgado também por acreditar na ressurreição dos mortos, né? Quando ele é apresentado lá, levado perante ao Sinédrio, não é? Paulo argumenta lá com as autoridades judaicas, e ele fala sobre a ressurreição dos mortos. E havia os fariseus e havia os saduceus, e por causa disso criou um tumulto ali no Sinédrio, porque alguns acreditavam na ressurreição e outros não acreditavam. Paulo, como fariseu, ele acreditava na ressurreição. Abra a sua Bíblia lá em Atos 23, o verso 8. Atos, verso 23, o verso 8. Pois os saduceus declararam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Olha lá, os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam tais coisas. E isso criou uma grande confusão ali, né? E essa grande confusão gerou um grande tumulto. Então Paulo estava sendo julgado também por acreditar na ressurreição dos mortos, né? Porque Paulo tinha na sua mente as promessas referente ao Messias. Paulo também tinha na sua mente aquilo que a palavra de Deus falava sobre a ressurreição dos mortos, da esperança do porvir.
Aí até lá em Atos capítulo 26, o verso 8, o texto que lemos, Paulo até diz: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscitou os mortos? É interessante quando Paulo prega em alguns lugares, até mesmo em algumas sinagogas, não é? Ele fala, da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele fala da morte do Messias, da vida e da morte e da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Até Paulo fala que ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressurgiu. E por causa disso ele estava sendo julgado. E tudo isso o rei Agripa, o Herodes II, estava ouvindo. E aí no verso 9 ao verso 11 vemos que Paulo, perseguidor, não é? Como que Paulo, sendo um fariseu zeloso, não é? Uma pessoa versada na lei, não é? Como que ele agia para com aqueles que pensavam diferente dele, não é? Paulo conta aí a sua história tenebrosa, né? Como ele era carrasco da igreja, como ele perseguiu com ódio mortal a Cristo, não é? Como ele prendia os crentes, colocando no cárcere, como ele fazia isso com os homens e com as mulheres. Vamos ver isso lá no Atos capítulo 26, o verso 9 a 11. Olha, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Ou seja, Paulo entendia que ele deveria praticar muitas coisas contra os seguidores de Jesus, porque ele tinha ódio em seu coração. Ele era movido por ódio, porque o seu coração, nessa época, o seu coração não tinha sido transformado, ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Cristo. No verso 10, Paulo diz assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. O verso 11: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, não é? Demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Ou seja, até fora dos limites ali de Jerusalém, Paulo perseguia, fazia essas pessoas blasfemar contra o nome de Jesus. Vemos como que era a vida de Paulo. Você já imaginou, depois da conversão de Paulo, como que essas lembranças, trazia dor em seu coração? Provavelmente essas lembranças traziam dor em seu coração, mas a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus em sua vida, fazia que ele pudesse ficar em paz. Vemos aí que ele perseguiu com violência o próprio Jesus. Ele açoitava os crentes dentro das sinagogas. E aí do verso 12 ao verso 18, meus amados irmãos, temos a experiência que ele teve com Jesus. Paulo fala a Agripa sobre a sua experiência no caminho de Damasco e como Jesus apareceu-lhe com grande fulgor e poder ali na estrada. E o texto diz: porque ele viu uma luz e ele ouviu uma voz. Mesmo sendo um rabino judaico, douto na lei, zeloso da tradição de seus pais, ele vivia em densa escuridão e profunda trevas espirituais. Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia as promessas com referência a Cristo, o ungido, o Messias. Mesmo assim, ele era incrédulo ao ponto de ser violento, de propagar o ódio, até o ponto que estava a caminho de Damasco. Apareceu uma grande luz, uma luz muito forte, deixou Paulo cego aí por 3 dias. E Jesus falou com ele, Abre aí
capítulo 26, verso 12 a 18, vamos ver. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. O verso 13. Ao meio-dia, isso aconteceu ao meio-dia. Ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma grande luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Verso 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, ele ouviu a voz de Cristo Jesus. Aquele que perseguia a igreja ferozmente teve um encontro com Jesus. Paulo, por que me persegues? A vida de Paulo, daquele dia em diante, nunca mais foi a mesma. Ele ouviu a doce voz de Jesus. Ele ficou cego durante 3 dias, mas Cristo lhe abriu os olhos da alma para ele contemplar a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Verdadeiro caminho, a verdadeira vida, o verdadeiro amor. Ele encontrou esperança, ele encontrou a verdadeira alegria de perseguidor da igreja. O que aconteceu com Paulo? Paulo foi um servo obediente. Do capítulo 26, do verso 19 a 23, Paulo confessa a Agripa que não foi desobediente à visão celestial, ou seja, ele não resistiu ao chamado do Salvador, ele simplesmente se rendeu aos pés de Cristo. Prontamente, com senso de urgência, começou a anunciar o Evangelho aos judeus em Damasco, ao povo de Jerusalém, em toda a região da Judéia e também aos gentios. Lembra de uma certa ocasião, quando Paulo volta para Jerusalém, os cristãos lá ficam sabendo da conversão de Paulo, eles ficam com medo. Nós não é aquele que perseguia a igreja? Agora ele é cristão, como que é isso? E aí Barnabé pega Paulo e apresenta aos crentes de Jerusalém: olha, aqui está o irmão Paulo. E Paulo conta a sua experiência, conta aquilo que Deus fez na sua vida, como Jesus apareceu a ele, aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Não é? Você já imaginou essa situação? Se coloque na cena. Imagina uma pessoa que está perseguindo os crentes. E aí você não fica sabendo da conversão dessa pessoa, mas a pessoa está aqui. Qual é a sua sensação? Primeira coisa, alguns vão tentar fugir. Vou sair correndo, está perseguindo os crentes, né? Mas depois você ouve: nossa, mas a dela foi transformada pelo poder do Evangelho. E foi isso que aconteceu. Paulo prega essas verdades diante do rei Herodes, do rei Agripa, não porque ele esteja interessado em falar de si mesmo, não é? Paulo anseia pela conversão daquele homem. Paulo estava pregando a Jesus crucificado, e como que as suas cadeias nunca foram impedimento para ele continuar pregando o Evangelho. Mesmo as perseguições, as tribulações que ele passou, os julgamentos que ele estava passando, tudo aquilo que ele passou não era impedimento, pelo contrário, o encorajava a pregar fielmente a palavra de Deus. Lembra quando Paulo chegou na cidade de Filipos? Quando ele pregou o Evangelho ali para Lídia, quando ele expulsou o demônio de uma jovem que estava possessa, quando ele pregou o Evangelho para um carcereiro, como que Deus usou Paulo? Mas ali naquela cidade ele foi humilhado publicamente, foi açoitado, foi jogado na prisão. E qual era o pensamento de Paulo? Ele poderia ter pensado:
Nossa, tantas dificuldades. Preguei o evangelho aqui. Estou aqui na prisão. Não, Paulo e Silas durante a noite estavam louvando, cantando louvores ao nome de Deus. Eles estavam adorando a Deus. E houve um grande terremoto e eles foram libertos da cadeia, da prisão. Paulo não desistia de pregar o evangelho. Lembra quando Paulo chegou na cidade de Tessalônica? Ele pregou ali há alguns dias na sinagoga. Os judeus ajuntaram uma multidão, né? Lá o texto fala uma malandragem de pessoas más para ir até a casa onde Paulo estava hospedado, na casa de Jason, para apedrejá-los, para maltratá-los. E eles tiveram que fugir dali da cidade de Tessalônica. Chegando na cidade de Bereia, Paulo não desiste de pregar o evangelho. E esses judeus que perseguiram na cidade de Tessalônica desceram até a cidade de Bereia para perseguir o apóstolo Paulo, juntamente com Silas. Paulo sai de Bereia e vai para a cidade de Atenas. E o que Paulo faz em Atenas? Desiste de pregar o evangelho? Não, ele apresenta o Deus verdadeiro. O Deus que era desconhecido para os atenienses. Ele apresenta a verdade ali. Ele prega o evangelho. Qual foi a reação de Festo? Não é? Quando Paulo estava testemunhando, provocou uma reação imediata de Festo, que interrompe aos berros. Festo chamou Paulo de louco. Paulo, tu está delirando. Paulo, você está louco. Essas muitas letras aí estão te fazendo delirar. Você está louco, Paulo. Lembra quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios? Ele fala que a pregação do evangelho para algumas pessoas são o quê? Loucura. Mas para outros é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Paulo não retruca o governador, mas ele mostra o seu testemunho. Ele tem bom senso. Em vez que o próprio governador conhecia os fatos e tudo aquilo que Paulo declarava era de conhecimento de todo o povo. Essa é a reação de algumas pessoas quando ouvem o evangelho. Mas isso é uma mensagem estranha. Lembra quando Paulo pregou os atenienses? Algumas pessoas não acreditaram naquilo que Paulo pregou. Alguns disseram: olha, Paulo, quanto a isso a gente vai ouvir em outra ocasião, vamos ouvir você depois. Mas houve pessoas ali que creram e se renderam aos pés de Jesus. É assim que acontece. Nós pregamos a verdade, nós pregamos o evangelho, que é o poder de Deus. É Deus que vai fazer a obra. Cada pessoa vai ter uma reação. Alguns vão dizer: você está louco. Outras vão dizer: isso eu vou ouvir depois. Outras vão até dizer: não quero ouvir sobre isso, não quero ouvir coisa de crente. Não é assim? Tem pessoas que dizem: não quero, se é crente, não quero ouvir. Mas Deus sabe nos usar a cada momento, assim como usou Paulo. Então, qual foi a reação de Agripa? É interessante como Paulo usa as palavras, como ele confronta as pessoas, mas ele faz isso de uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Ele pergunta ao rei Agripa, que era versado na lei, conhecedor dos costumes judaicos: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Antes de Agripa respirar, Paulo mesmo dá a resposta: bem sei que você acredita. Primeiro Paulo faz a pergunta: você acredita nessas coisas? Ele nem esperou o rei falar: eu sei que tu acredita nessas coisas que eu estou falando, que não são loucura, como o outro me interrompeu aqui, que é verdade. Agripa, como um autêntico herodiano, foge do cerne da questão, ficando apenas no quase salvo, adiando a mais importante e urgente decisão da sua vida. Ou seja, ele adia, ele deixa para depois a decisão mais importante da sua vida. Ou seja, quase salvo, porque ele acreditava nessas coisas. Eu sei, Paulo falava: eu sei que você acredita nessas coisas. É um quase salvo, né? Mas porém,
fatalmente perdido. E Paulo testemunhou como que ele era perdido, como que ele perseguia a igreja, como ele tinha ódio contra os cristãos, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. Paulo estava completamente perdido, mas foi completamente, totalmente salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. O rei Agripa disse para Paulo: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Ou seja, faltou o quê? Pouco. Olha, Paulo, faltou pouco para me tornar cristão, mas isso não é suficiente. Quantos de nós tem experiência assim com algumas pessoas, né? Você convence, você tenta argumentar com a pessoa, você explica o Evangelho, você tenta falar para a pessoa sobre o Evangelho, sobre Jesus, e a pessoa, olha, eu acredito, né? É verdade, mas olha, ainda não estou convencido. Mas a semente foi plantada, é Deus que vai fazer a obra no coração. E aqui, irmãos, temos o perigo do quase, não é? Agripa diz: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Há muitas coisas na vida dos quais se pode dizer que, quando estão quase feitas, não estão feitas de modo algum, não é? Tem muitas coisas na vida que estão quase feitas, mas não estão feitas de modo algum, não é? A mesma coisa de você começar algo, né? Mas você começou, é quase, mas não terminou. Mas na vida cristã, né, se a gente analisar, ler todas as escrituras, não existe o quase salvo. Ou ele é salvo plenamente em Cristo Jesus, ou está completamente perdido. Qual é a sua situação? Você se identifica com Paulo, que foi transformado pelo poder do Evangelho, né, que encontrou a verdadeira razão de viver, que é Cristo? Ou você está que nem o rei Agripa? Eu sou quase um cristão, eu vou até a igreja, né, eu participo lá na igreja, eu sou até uma pessoa que tem uma grande frequência na igreja, até leio a Bíblia, até converso com as pessoas, mas ainda eu deixo as coisas lá para frente. Não deixa para frente aquilo que você pode fazer hoje, meus amados irmãos. E eu quero fazer algumas aplicações para o nosso crescimento espiritual. A primeira coisa, meus amados irmãos, que essas palestras seja para o nosso crescimento espiritual, não é? Todos nós precisamos ouvir o Evangelho. Às vezes entendemos que o Evangelho é só para as pessoas que não creem em Jesus, não é? Mas o Evangelho é para a igreja também, é para cada um de nós. Constantemente nós precisamos ouvir a respeito de Cristo. Por isso que todo final do sermão, quando o seu pastor prega, sempre tem um apelo para a pessoa crer em Cristo. Quando eu falo apelo, não estou falando naquele apelo que toca a música e deixa a pessoa emocionada, a pessoa chora, vai lá na frente. Não estou falando desse tipo de apelo. Mas é quando a pessoa é confrontada com a verdade, com a palavra de Deus. E se você ouviu a voz de Jesus, se você ouviu o Evangelho, se você conhece as Escrituras, e se durante esses 2 dias que estamos aqui, Deus falou ao seu coração, hoje mesmo, você pode crer em Jesus e assim desfrutar de uma nova vida. Vamos orar, meus amados irmãos. Eu peço aos irmãos, vamos colocar em pé. Vamos orar neste momento, que possamos ser sempre aqueles que estão completamente salvos pela maravilhosa, sublime graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Nesta oração, de forma silenciosa, eu quero que você reflita o que precisa ser mudado na sua vida, o que impede a sua comunhão com Deus. Você sabe, todos nós sabemos
aquilo que nos causa tristeza, aquilo que muitas vezes nos afasta da presença do Senhor. Reflita na sua vida. Como que está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a palavra de Deus. Creia em Jesus de todo o coração. Se você já é um crente em Cristo Jesus, mas ainda algo que precisa ser mudado na sua vida, coloque isso diante do Senhor. Sabe qual é o problema? É que não colocamos tudo diante de Deus. Você coloca tudo diante de Deus? Coloque tudo diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Deus nos trata conforme a sua graça, conforme o seu amor. A salvação é um dom gratuito, é uma bênção de Deus. Basta confessarmos o nome de Deus, basta confessarmos o nome de Jesus, basta abrirmos o nosso coração e assim apresentar as nossas misérias, e assim confessar, declarar que estamos rendidos aos pés de Cristo. Reflita nestas coisas de forma silenciosa, e eu vou quebrar o silêncio com uma oração. Santo e eterno Deus, estamos diante de Tua santa e bendita presença, Pai, porque somos pecadores e carecemos da Tua glória, Pai. Que o Senhor venha tocar cada coração neste momento, cada confissão que está sendo feita, Pai de amor, pois queremos ser um povo redimido, queremos ser o Teu povo que anda em santificação, Pai. O nosso anseio o nosso desejo é conhecer a Ti mais e mais, através da pessoa e do nosso Salvador, Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos fazer crentes, cheios da Tua palavra, cheios do Teu Santo Espírito, Pai. E que possamos propagar essa mensagem de salvação, de boas novas aos perdidos, Pai. Sabemos que Tu faz todas as coisas conforme a Tua soberana vontade, Pai. E queremos ser usados como instrumentos nas Suas mãos, Pai, como um vaso de bênção para levar a mensagem de amor, Pai. Aviva a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua obra, Pai. Que o Evangelho, que a Tua palavra possa arder constantemente no nosso coração. E que possamos ter amor às almas perdidas, Pai. Sabemos dos nossos amigos e parentes, pessoas que não conhecem a Tua palavra ainda, que possamos ter ousadia, Pai, coragem para proclamar a Tua verdade, a Tua palavra, Pai. Não importa as tribulações que temos que passar, Pai, os sofrimentos por causa do nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que se sofremos pelo nome de Cristo, nós somos felizes, Pai, porque estamos sendo fiéis ao Teu chamado de pregar o Evangelho a toda a criatura, Pai. Esteja usando os pastores que estão aqui presentes, Pai, dando sabedoria a cada liderança local, Pai. Esteja usando os presbíteros, os diáconos que estão aqui presentes, Pai. As igrejas que estão aqui representadas, cada jovem que veio para esse trabalho, Pai. Cada senhora, cada senhor, Pai. Crianças também, a todos que estão aqui, Pai, nesse trabalho, que possam ser usados. Ao sair daqui, que possamos ter em mente, Pai, que Cristo é o nosso único caminho, Pai. Que Cristo é a razão da nossa esperança, a razão do nosso viver, Pai. E que possamos transmitir essa mensagem à nossa igreja local, ao nosso bairro, aos nossos amigos, no nosso trabalho, onde quer que for, que possamos anunciar essa mensagem, Pai. Porém, sabemos que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, Pai. E nesta manhã, Pai, ouvimos a Tua palavra e a necessidade de falar de Jesus, Pai, e possamos constantemente nos render
ao Senhor, Pai. E louvamos o Teu nome pela salvação que temos em Cristo Jesus. Louvamos, Pai, porque isso não é mérito nosso, mas foi pelos méritos de Cristo Jesus, Pai. Te louvamos porque, apesar das lutas, temos a alegria de viver, Pai. Temos a verdadeira paz. Temos aquele que pode todas as coisas, Pai, que é o Senhor Jesus. Que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, Pai. Pois o nosso anseio, Pai, é que o Senhor Jesus volte logo, Pai. Pois o nosso anseio é estar em Tua presença constantemente, Pai. Até o dia da volta de Jesus, que possamos sempre viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, testemunhando da verdade, andando com Jesus, Pai, dando bom testemunho da Tua palavra, sendo exemplo, Pai, a todas as pessoas. E que através das nossas obras, muitas pessoas venham glorificar e exaltar o Teu santo e excelso nome, Pai. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Assentar-vos, irmãos, passo a palavra a Rebeca.